Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Mídia e Memória do Projeto REC. Nessa seção a gente conversa com convidadas e convidados a partir do material que forma o acervo do CEDOC à Tarde, como reportagens, fotografias. E hoje a gente está aqui com o desembargador Lidivaldo Brito e a gente vai fazer aqui, viu, doutor Lidivaldo, um passeio pela memória, principalmente do seu período como promotor de justiça do Ministério Público da Bahia. Preparado? Sim, vai ser muito bom rememorar. Vamos lá. A primeira é uma matéria do dia 15/8 de 99. Eu acho que o título é o seguinte: Vítima de racismo esbarra no descaso das autoridades. Tem uma carinha conhecida aqui. Pode dar uma olhada. O Jornal à Tarde, ele sempre teve uma preocupação com os casos de discriminação racial e de intolerância religiosa. Então, eu me recordo que o Jornal à Tarde deu ampla cobertura às principais apurações da promotoria. E, realmente, nós tínhamos alguns entraves em relação à legislação, porque a injúria racial, que foi introduzida em 1997 por uma alteração da Lei 7.716 de 89, que é a Lei de Racismo, e também uma alteração do Código Penal, a injúria racial não foi muito bem recebida pelo movimento negro. E com razão, porque o movimento negro alegava que era uma burla, ou seja, já que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível, a injúria racial vai ser a válvula de escape. E foi, realmente, o movimento negro estava correto. E aí a injúria racial era um crime de ação penal privada. Então nós, na promotoria, nós tínhamos que correr com a apuração e entregar os autos à vítima, porque existe o prazo de decadência nesses crimes contra a honra. E o prazo é de 6 meses. Então, se a vítima não ajuizar a queixa-crime, que é a peça inicial do processo criminal, não é aquela queixa na delegacia, que ali não é queixa, ali é registro de ocorrência, o BO. Aí o pessoal fala, vou na polícia registrar uma queixa. Não, isso é popularmente utilizado, mas o certo é BO, registro de ocorrência, porque a queixa-crime é uma peça do processo penal para as ações privadas. Tem crimes que só a vítima pode processar, calúnia, injúria, difamação, alguns tipos. Então não adianta o promotor querer processar, porque ele não vai poder. Outros crimes precisam de uma formalização da vítima, é o que nós chamamos de crimes de ação penal pública condicionada. Ameaça, se a vítima não procurar a polícia, não procurar o Ministério Público, o promotor não pode oferecer a denúncia criminal. E tem outros que a ação penal pública é incondicionada, né? São os mais graves, homicídio, latrocínio, estupro. Não adianta a vítima, a família da vítima pedir, pelo amor de Deus, para que não haja processo, porque o Ministério Público tem a obrigação de oferecer a denúncia criminal. Então, nos casos de injúria racial, as vítimas ainda tinham que procurar um serviço de assistência judiciária, porque muitas eram pobres, não tinham condições de pagar advogado. Então, nós buscamos alterar a legislação com apoio do movimento negro, do então deputado Luiz Alberto, para transformar o crime de injúria racial, que era de ação privada, num crime de ação penal pública condicionada. Então, bastava que as vítimas procurassem a polícia ou o Ministério Público, e aí a ação penal seria deflagrada. Então não havia mais aquele corre-corre, aquele perigo de decadência pelo prazo de 6 meses, e também as vítimas podiam ficar tranquilas, porque independentemente de ter recursos ou não, o processo iria ser ajuizado. Então isso facilitou bastante, havia vários entraves. E em 2 de fevereiro de 2001, né, saiu uma reportagem, né, que era no contexto da cobertura da festa de Iemanjá, e aí com destaque para algumas ações, né, do Ministério Público que tinham acionado, inclusive religiosos de outras práticas, como por exemplo pastores, padres católicos, por agressões ao povo de santo, né? Então eram ações que o Ministério Público já estava acompanhando. Sim, eu me recordo. Na verdade, o ponto de partida da matéria foi a distribuição de panfletos na fila dos presentes
da festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro. Uma igreja batista ali, batista, não a batista tradicional, uma igreja batista neopentecostal, sediada ali no Rio Vermelho, iniciou a distribuição desses panfletos. Um panfleto foi recolhido e entregue na promotoria. Nós, inclusive, processamos o pastor responsável. E aí o Jornal à Tarde aproveitou para fazer um levantamento do que tinha acontecido nesses casos. Então, houve o caso do padre católico que discriminou a religião do candomblé, porque houve um encontro aqui de diáconos e padres negros e depois bispos, né? bispos. Foi organizado por Dom Gílio. Por Dom Gílio. Feliz. E depois eles foram visitar os terreiros de candomblé. E aí o padre nem tinha visto a matéria na televisão, mas umas beatas da igreja procuraram ele, aí ele, através do jornal, ele discriminou e também foi processado. Quero registrar que o saudoso cardeal Dom Geraldo Magela não apoiou o padre, deu todo o apoio à apuração, mostrando inclusive a sua tolerância com as religiões de matriz africana. Muito interessante. E um pouco depois, né, dessa matéria, saiu uma no dia 6/3, também em 2001, intitulada Comemorando o Fim do Racismo no Carnaval. Este caso foi emblemático. Essa é histórica. Essa é a história. Porque nós sempre soubemos que havia discriminação racial na seleção dos foliões do bloco de carnaval. Mas, como a lei era uma lei fechada, a lei 7.716 de 89 até 97, não havia lá o crime. Impedir o folião de acesso ao bloco carnavalesco. E aí nós não podíamos enquadrar, nós podíamos enquadrar até no constrangimento. Até que, em 97, houve uma mudança no artigo 20. E aí foram criados 3 núcleos: praticar, induzir e incitar. E aí foi a salvação. Surgiu logo um caso depois, com o bloco A Barca. Me lembro bem da vítima, que ela é sempre lembrada, é a nossa Roda Parks daqui, Venuzemar, ela teve a coragem de levar adiante, com testemunhas. As meninas brancas que estavam com ela também foram solidárias e foram testemunhas. E aí nós oferecemos a denúncia concreta contra os diretores do bloco A Barca. E, ao mesmo tempo, nós instauramos um inquérito civil para obrigar os blocos a não mais discriminarem. Os blocos reagiram, alegando que eles eram entidades privadas, que eles eram como se fossem clubes, e eles tinham o direito de selecionar os foliões. Mas eu provei que eles eram sociedades comerciais, registradas na junta comercial, e que, portanto, pelo Código de Defesa do Consumidor, eles não poderiam discriminar ninguém. E aí eles não tiveram alternativa, assinaram o termo de ajustamento de conduta. Teve um fato interessante, e aí eles perguntaram: e o Ilhaê? O Ilhaê não vai assinar o termo de ajustamento de conduta? Eu falei: não, o Ilhaê pratica política afirmativa, o Ilhaê está livre disso. Aí eles concordaram, e aí terminou aquela tramitação da famigerada ficha. Hoje todo mundo chega no balcão do carnaval, nos blocos, e adquire seus abadás. Foi assim. E tinha um detalhe, né, doutora? Muito subterfúgio. Por exemplo, era bloco de gente bonita. Isso. Né? E aí, o metro quadrado mais bonito da avenida. Imagina. Tudo isso foi apurado. E aí você ia, né, esse caso, né, emblemático, ela foi com as amigas, né, não negras, e as meninas tinham vaga para as meninas, para ela não tinha. Ela não tinha. Ela foi discriminada, foi a única não aceita. Não aceita. Então, assim, foi uma coisa que abalou, né? Imagine, a maior festa da cidade, né? E instituições como o Bloco de Carnaval, assim, emblemático, né? Sim. E a gente tem aqui agora uma histórica, tá, doutor Lidivaldo? É uma nota pequena, mas muito importante, que é de 7, né, de julho de 1923, Sim. falando, né, das primeiras pedras dos Palácios da Justiça e do Congresso. 1923, e é no âmbito das comemorações do centenário da independência da Bahia. Sim, e também foi logo depois da morte de Rui Barbosa. O Rui Barbosa ele faleceu no dia 1º de março de 1923. O governador à época era JJ Seabra. E sempre houve uma preocupação com as instalações do Poder Judiciário, porque desde a construção do elevador Lacerda, do início da construção em 1869, que o tribunal perdeu sua sede própria, porque o casarão do tribunal ficava exatamente no local
da plataforma superior do elevador Lacerda. Então, com a construção do elevador Lacerda, o casarão ele teve que ser demolido e o tribunal, durante mais de 100 anos, vagou pela cidade. Ele foi para a ladeira da praça, na lateral ali da Câmara de Vereadores, depois ele foi para a Rua Chile, onde durante muito tempo depois seria instalada a Loja das Américas. Depois ele foi para o antigo prédio do Senado Estadual, ali na Piedade, aquele que foi mutilado pela metade. Em 1930, ele foi para o Terreiro de Jesus, onde durante muitos anos funcionou a sede do CEAL. Ele funcionou ali até 1949, quando foi inaugurado o Fórum de Barbosa. Então, os governadores, ao longo desses anos, tentaram agilizar a construção e não conseguiram. Podemos observar aí que a pedra fundamental foi lançada em 1923 e o prédio do Fórum só foi inaugurado em 1949, porque a Segunda Guerra Mundial atrapalhou, o Estado Novo atrapalhou. Só no governo Otávio Mangabeira que ele então abraçou a causa e deu início à construção. Ele até foi acusado de ter erigido um elefante branco, porque um fórum daquele imponente para a época, 1949, mas ele disse, não, eu não estou pensando no fórum de hoje, não, eu estou pensando no fórum do futuro. E ele estava certo, depois o fórum até ficou pequeno, e hoje o Poder Judiciário tem vários prédios pela cidade, inclusive o Tribunal de Justiça ganhou uma nova sede no ano de 2000, lá no Centro Administrativo. E registrar, gente, o Tribunal de Justiça da Bahia tem feito um excelente trabalho de memória, né, doutor Lidivaldo à frente, inclusive recuperando a história de processos, né, que marcaram, por exemplo, devassa de revolta de Búzios, né, dos malês, inclusive como a gente faz aqui, mais ou menos na tarde de memória, com as reportagens à tarde, contextualizando, né, então muitos processos interessantes que passaram, né, ao longo do tempo, e o tribunal tem feito esse trabalho, não é isso, doutor Lidivaldo? Sim, através da Comissão de Memória, nós temos o projeto de recuperação dos fatos e julgamentos históricos do tribunal. Porque o Tribunal da Bahia, ele é o mais antigo do continente americano. Ele foi criado em 1587, foi instalado em 1609, só houve uma interrupção, que foi logo depois da invasão holandesa, porque os holandeses deixaram Salvador arrasada. Não houve disponibilidade para a dotação orçamentária, porque quem mantinha o tribunal era a Câmara de Vereadores, com os impostos, e aí ele ficou desativado entre 1626 e 1653. E esta documentação da primeira fase nós perdemos, nós fomos recuperar na Torre do Tombo e nos arquivos portugueses. O Estado português é muito organizado. Eles tinham guardado essa documentação, então nós trouxemos. Agora, a partir de 1653, a documentação está toda no Arquivo Público do Estado, que é parceiro do tribunal. Inclusive, essa documentação foi tombada pela Unesco como memória do mundo, pela importância. Nós temos o livro de posse dos desembargadores desde 1653, em perfeito estado. Então, nós decidimos, vamos contar um pouco dos principais julgamentos, dos fatos históricos que aconteceram. Então, já estamos agora na década de 1930, por isso que o Jornal à Tarde agora está sendo sempre procurado, porque tem ajudado bastante, porque tem um arquivo fabuloso, e o Instituto Geográfico e Histórico também da Bahia, né? Nós pesquisamos lá nos livros e temos encontrado várias novas informações, porque o nosso foco não é só para o fato, mas como o processo foi, como ele tramitou, quem foi o juiz, quem foi o promotor, os recursos para o tribunal, o desfecho final. Então descobrimos vários fatos interessantes, que no caso mesmo da Revolta dos Búzios, né? Antigamente denominada Revolução dos Alfaiates, o defensor dos 4 negros que foram enforcados na Praça da Piedade, ele era tio-avô de Rui Barbosa, e José Barbosa, e ele fez todo o possível, até a véspera ele recorreu e tentou impedir a execução. Então nós conseguimos levantar vários dados históricos. Gente, é isso. Aqui nos canais do Grupo à Tarde sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Gente, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.